Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre minha estratégia de investimentos, minha carteira de ações, que rendeu pouco mais de 83% desde o final de 2018. Então vou trazer aqui um pouquinho da minha metodologia, tá? Quais estratégias eu utilizo, quais aqueles pontos para quem tem uma carteira de ações, quem está começando a investir, ou quem já investe há muito tempo, são importantes o investidor analisar, tá? Bom, vamos lá. Então, carta do estrategista, tá? Que é a minha carteira recomendada dentro da Levante. Então, uma carteira para os meus clientes, com uma visão de médio prazo, fundamentalista, investindo em boas empresas e pegando aquele viés meu macro, rendeu desde lá 83,7% versus o Ibovespa, que rendeu pouco mais de 50%. Então, foi uma geração de alfa muito boa. Vou explicar depois o que são esses termos, o que são esses pontos que o investidor, o gestor olha bastante. E minha estratégia, Então, para você que me acompanha, vocês devem perceber que eu tenho uma visão macro, eu olho muito para a economia, para o cenário, é aquela estratégia chamada top-down, Começa por cima, funila economia, cenário, setor, empresa, e aí vai no detalhe da empresa. É muito utilizada pelos gestores da nossa economia, no Brasil aqui, dado uma economia cíclica que nós temos. Então, como é que eu faço? Eu começo a analisar e montar a minha carteira, a minha estratégia, de uma visão de cima, da economia por cima. O que está acontecendo? Hoje, o que está acontecendo no mundo? O que está afetando o Brasil? A gente tem um ciclo de commodities na China. A China está impulsionando o preço das commodities, minério de ferro, aço, entre outras. Isso deve continuar. E o que a gente vê como reflexo? Uma alta forte das empresas atreladas a esse setor. Então, o macro dá uma direção. Sei o setor, começo a olhar para as empresas. Qual é melhor? Qual tem a melhor gestão? Um alinhamento entre os minoritários? Qual vai entregar o melhor resultado que eu quero estar posicionado? E aí, então, eu consigo encontrar a empresa para escolher, para recomendar aqui dentro dessa estratégia, tá? Então é um pouquinho dessa estratégia. Eu parto do macro. Não dá para pensar que uma empresa está extremamente isolada. Não existe, ela não é uma ilha. Lógico que tem empresas que conseguem performar muito bem, mesmo contra ciclos, entretanto são exceções, Então o macro nos diz muito. E olhar para o macro não significa que você não vai olhar para o micro também, tá? Então acho que esse é um ponto importante, é um ponto de saída aqui da minha estratégia. Outra coisa, pessoal, a Levante, que é a casa de análise que eu fundei, está completando 3 anos, tá? E para comemorar, eu estou deixando um link aqui embaixo. Quem quiser assinar o Carta do Estrategista, que são minhas recomendações, relatórios semanais com visão, com recomendação de médio prazo, com momento de entrar, sair, Telegram exclusivo. Está de R$ 21,90 por R$10 por mês, tá? Então, só nesse momento, aproveitem, o link está aqui embaixo. Bom, mas vamos lá, Quais pontos aqui que o investidor tem que observar que são importantes, Não existem segredos, dentro da gestão de recursos, mas sim uma recorrência, uma visão racional das coisas. E um ponto importante é o quanto risco você toma, Então, eu mostrei aqui que meu retorno foi 83,7 versus 52 do Ibovespa. Mas a questão é quanto de risco eu tomei. Quando a gente olha aqui, eu tenho uma medida de volatilidade, que significa desvio padrão, quanto aquilo variou. A gente consegue ver aqui que a minha volatilidade está abaixo da do Ibovespa. Então, o Ibovespa, no período aqui, acima de 32, a do carta de estrategista, 30. Então, eu consegui 2 pontos aqui de volatilidade, menos com um retorno bem maior. Esse é sempre o objetivo, Ter um retorno bom, acima do que está da bolsa, do índice, com um risco menor. Imagina, tem gente que deve falar, eu investi em Bitcoin e dei em 100%. Tá, mas qual a volatilidade do Bitcoin? 70%, 80%? O risco é muito maior. Então você tem que sempre ponderar qual o risco que você está correndo versus qual o retorno que você quer. Isso é extremamente importante, tá? Não dá para comparar coisas diferentes e achar que tudo é retorno. Não, mas quanto de risco você tomou para conseguir aquele retorno? Isso é extremamente importante, ainda mais quem quer continuar no mercado, Não é simplesmente uma modinha de ações, mas quem está construindo patrimônio e investindo de verdade, isso é um ponto essencial. E aí outro ponto, para o investidor observar é o quanto de alfa, ele gera. Alfa é muito utilizado no mercado institucional, que nada mais é do que
quanto de retorno você gera acima do seu benchmark. Por exemplo, uma carteira de ações, como eu mostrei aqui, que é o carta do estrategista, o benchmark dele é o Ibovespa. Então, o objetivo de fazer uma gestão ativa, de ter o trabalho de analisar, né, tem que gerar retornos acima do Ibovespa, que é o que a gente está falando aqui, né? Então a gente tem um retorno aqui acima de 30% nessa carteira. Esse é o objetivo, é gerar retorno acima do benchmark. Porque se não for para gerar, você pode puramente estar indexado, você pode comprar Ibovespa. Lógico que existem momentos que você pode gerar muito alfa, momentos que você fica praticamente igual ou até abaixo. Mas o investidor que está focado em construir patrimônio, né, ao longo do tempo, ele tem que olhar no espaço de tempo maior, pessoal. Mais um ponto importante. Analista, gestor, você que investe seu dinheiro, tem que olhar da seguinte forma. Quando você está falando de investimento, deixa de lado a emoção e o ego. Né? Tem um amigo meu que fala isso, né? Quando ele chega no escritório, ele deixa o coração e o ego pendurado para fora do escritório e vai trabalhar. As coisas mudam. Não existe verdade absoluta, né? É uma ciência que não é exata, a gente tenta ter o maior número de dados, analisar da melhor forma possível, entretanto, nem sempre você vai acertar, isso é impossível. E quando você perceber que a empresa que você investiu, que o case, né, e as pessoas, que teve alguma mudança estrutural e que aquela empresa não faz mais sentido, é hora de sair, mesmo que seja com prejuízo, porque aquela empresa provavelmente não existe mais, ou de alguma forma tem um erro na análise. E isso acontece com todo mundo, né? Com todos os gestores, não tem como. E é uma das coisas mais importantes, é saber ver que aquela análise não faz mais sentido e mudar. Porque o ponto é construir patrimônio, gerar riqueza, gerar retorno no longo prazo, né? Você não vai acertar em todas, nem objetivo, né? Uma carteira bem montada, ela não vai estar posicionada tudo para o mesmo lado. Se é uma alta, você vai ter que ter alguns heads que vão ficar para trás, mas no geral você vai ter um bom retorno. E mais um ponto que é importante, né? É o investidor olhar e entender o seguinte: o Ibovespa, bolsa, não é, os retornos não são lineares, né? As coisas mudam muito rápido. Tem anos que são extremamente bons, tem anos que são ruins. E isso o investidor tem que se acostumar. A gente viu 2020, né? Então quem se apavorou e achou que era o momento de sair, vendeu tudo, e logo depois as coisas retomaram, um ciclo de melhora, ficou para trás. Então ele tem que entender que não é sempre. Provavelmente a gente está vivendo um momento muito bom e que tudo indica, né, 2021, 2022 devem ser anos positivos. Então a gente vai surfar um bom momento, mas lá na frente provavelmente a gente entra num ciclo ruim, né? Quem está na bolsa há muito mais tempo, que viveu aquele ciclo da Dilma ali, do impeachment, os anos que precederam, foi um ano ruim para o mercado, né? Foram anos ruins para o mercado. Então muita coisa ficou parado. Entretanto, quando você pega no longo prazo, quem investiu, mesmo no Ibovespa, ou quem teve uma gestão ativa, teve retornos aí excelentes, bem acima de grande parte dos investimentos. E mais um ponto, né? Saber o momento de ser agressivo, de tomar risco e aumentar a posição, né? Ou escolher posições mais agressivas, né? Com maior risco-retorno, e saber o momento de ficar defensivo. Então, nesse momento, tem uma retomada econômica, tem um ciclo de commodities, o mundo vive juros baixos, né, como nunca viveu, liquidez abundante, tudo retomando. Esse não é um momento onde eu estou pessimista com uma carteira bem conservadora, né? Pelo contrário, mas sim eu tenho uma visão otimista, né, um otimismo sem ingenuidade, mas buscando ali retornos, aproveitando esse bom momento. No momento que um ciclo vira, você tem que saber ser mais defensivo, saber girar a carteira, né? Desmontar posições que muitas vezes estão atreladas a um ciclo de melhora econômica, de retomada, expansão, e estar posicionado em empresas defensivas, né? Como utilities, entre outras. Tá? Então, conseguir controlar muito bem esses momentos, né? Que ciclos são longos, mas é saber ganhar dinheiro no momento de alta, né? E defender, porque tem anos que a gente sabe que não vão ser fáceis. Mas o momento hoje é bom, né? E lembrando, pessoal, eu deixei o link aqui embaixo para quem quiser aproveitar, né? E ter acesso à minha carteira de recomendações, carta de estrategista, que tem vídeo, recomendação de entrada e saída, até que preço comprar, Telegram exclusivo, tá de R$ 21,90 por R$10 por mês nesse aniversário da Levante. O link está aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.
Tchau.